Fala, povo de Deus. Estava aqui agora indo para o serviço. Deus tocou no meu coração para estar refletindo um pouco sobre a ceia do Senhor, a maneira que nós cristãos celebramos a ceia do Senhor. Primeiramente, eu vou adiantar que nós cristãos celebramos a ceia do Senhor totalmente errado, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele celebrou a ceia, não foi um dia por mês, não foi uma vez por ano, não foi um dia qualquer. Coisa que passa batido é que no dia que Jesus Cristo, o Mashiach, celebrou a ceia, era período de Páscoa. É tanto que quando Jesus manda os discípulos prepararem o local da ceia, Jesus manda os discípulos prepararem o local para a Páscoa, para a celebração do Pêssego. E quando Jesus fala, como quando o apóstolo Paulo fala que no dia, hoje, na noite que Jesus foi traído, que noite era essa? Era a noite de Páscoa. Então já começamos errado daí. A celebração correta da ceia do Senhor, ela tem que ser na Páscoa. Mas que Páscoa é essa? Será que é na Páscoa que nós conhecemos, implementada pela Igreja Católica, que é no segundo domingo de abril, se não me engano? Não é essa data também. A data mandada pelo Eterno tem uma data específica, que em outro vídeo estarei explicando qual é essa data correta. Também tem outro ponto. O pão que nós celebramos na ceia do Senhor, o pão correto é o pão matzah. O que é um pão matzah? É um pão totalmente sem fermento, conhecido como pão áspero. Muitos de nós, principalmente assembleanos, celebramos o corpo de Cristo com pão fermentado. Qual o problema disso, Eduardo? É que na Bíblia o fermento ele é considerado como pecado. Se nós estamos celebrando o corpo de Cristo, que é a ceia do Senhor, com pão fermentado, estamos dizendo inconscientemente que o corpo de Cristo era um corpo fermentado, ou seja, um corpo com pecado, sendo que nós sabemos que Cristo foi um homem totalmente sem pecado. A pergunta que eu faço é: por que nós, cristãos, ainda mantemos e continuamos fazendo essas festas, esses ritos, essa lembrança da maneira errada? Porque nós aderimos a essa cultura românica e católica no nosso meio, sendo que essa não é uma festa romana e nem cristã. Essa é uma festa judaica. Essa é uma celebração e uma lembrança judaica. Se nós queremos celebrar o Mashiach, o Cristo Todo-Poderoso, temos que fazer dos ritos certos, da maneira correta. Porque Jesus nada mais, nada menos, ele era um judeu. O judeu fazia a festa da Páscoa corretamente. E nós não fazemos isso. Nós inventamos e aderimos certas coisas para o nosso meio, para celebrar algo e festa e memória de cultura que não é nossa, e acabamos inventando cultura para nós e tirando todo o sentido da celebração. Então, eu infelizmente eu participo da ceia do Senhor ainda com pão fermentado, mas não por escolha minha. É por causa dos meus líderes, porque infelizmente o Brasil ainda tem líderes que não conhecem exatamente o quão profundo é as escrituras e como tem que ser celebrado certos memoriais. Porque a ceia do Senhor, isso é um memorial. Lembrando da Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa lá no Egito foi quando o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus e não matou os seus filhos. Exatamente o sentido da ceia, também da Páscoa. Porque a ira de Deus é para ser caída sobre nós, mas a ira de Deus passa por cima de nós e cai em Cristo. Porque isso que significa a palavra Páscoa, Pessa, é passar por cima. Ou seja, a ira de Deus passou por cima de nós e recaiu em Cristo. Esse é o sentido dessa celebração. E nós esquecemos. Não estou pedindo para que você seja judeu, faça as práticas judaizantes. Não é isso. Mas vamos entender o real sentido de celebrações e de memoriais judaicos. Porque Cristo não era um ocidental.
Cristo não era um brasileiro. Cristo não era um católico. Jesus Cristo, o Machia, ele era um judeu. E cumpria os ritos judaicos. Ensinava nas sinagogas. E o que Cristo ensinava nas sinagogas? Era o Novo Testamento? Não. Era a Torá. Jesus ensinava o Antigo Testamento. Então vamos parar de sermos antissemitas. E vamos aceitar que Jesus ele era um rabino que pregava a palavra de Deus e também ensinava a Torá. Ele cumpria todos os ritos judaicos. Porque se ele não cumprisse esses ritos, ele não era o Mashiach. Ele não seria o Messias prometido por Deus. Então, irmãos, não estou pedindo que você vá na sua igreja e fale com o seu líder. Olha, isso é errado. É pão com fermento errado. Não. Se for necessário, se o seu líder for compreensivo, entender, mostre esse vídeo para ele. Tente colocar na cabeça dele que celebrar a ceia do Senhor com pão fermentado, estamos dizendo que o corpo de Cristo tinha fermento, tinha pecado. Isso é errado. O pão correto da ceia do Senhor é o pão matzah, o pão sem fermento. Você pode pensar, Eduardo, é só um símbolo, isso não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Porque tudo que é feito no mundo espiritual também tem que ser feito fisicamente. Porque a ceia do Senhor é o quê? Ela nos alimenta espiritualmente. Por isso que Paulo fala que muitos de vós dormem e adoecem, porque não sabem discernir o que é a ceia do Senhor. E tomam a ceia indignamente. Tomar a ceia do Senhor indignamente é isso, irmãos. É não saber o que você está fazendo. É não saber qual o simbolismo dessa celebração. A ceia do Senhor é algo sério. Então, se você quer mudar e quer fazer a ceia do Senhor certa, busque a Deus e lê as Escrituras. E vocês vão ver que o que eu estou falando aqui é algo totalmente bíblico e correto. Amém? Então, se você achar que está certo, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe nos comentários, tá? Eu estarei trazendo mais conteúdo bíblico com mais profundidade da Bíblia, que infelizmente passamos batido muitas vezes quando nós lemos a Bíblia com nossa visão ocidental. Esquecemos que a Bíblia não é um livro ocidental. A Bíblia é um livro judaico, escrito por judeu e para judeu. Então, se você quer entender a Bíblia de verdade, tem que entender o mínimo.